Então esse é mais um vídeo aí que eu tô fazendo, né, a respeito do esquema aqui de ventilação, né, que eu tenho no meu PC. No vídeo anterior fiz uma análise aí sobre a RX 6600 da 51 RISC, né, fiz uma breve análise. E agora eu tô fazendo uma análise sobre o esquema de ventilação que eu tenho, que por enquanto tem me ajudado muito bem aqui na refrigeração não só da placa de vídeo, mas também de outros componentes, né? Como a CPU, né? Componentes em geral. Então aqui, como pode ver, aqui não tem nada diferente, né? Que outras pessoas já conhecem, né? Sobre esquema de ventilação, né? A entrada de ar frio e a saída de ar quente, né? No momento meu PC é assim, né? Tá até faltando uma outra fan aqui, né, para ajudar aí na parte de exaustor, né? Mas no fim tem funcionado muito bem para mim esse esquema aqui. Pode ver aqui a minha placa de vídeo, né? E embaixo aqui da placa de vídeo tem um suporte. Inclusive eu comprei esse suporte aqui no AliExpress. Esse suporte aqui tem me ajudado bastante aqui na refrigeração da placa de vídeo, que tem esse suporte traseiro e tem essas travas aqui que prendem na parte de cima e de baixo das fãs aqui, travando as duas, unindo as duas e colocando assim o suporte aqui embaixo. Isso aqui ajuda bastante na refrigeração. E aqui pode reparar aqui no meio, né, tem uma especificação das fãs, que é essa e essa aqui, que tem 83 CFM, que é o fluxo de ar, e vai até 1900 RPM, que é a velocidade de rotação das ventoinhas. Essas ventoinhas, essas fãs que eu tenho aqui, são da Casa Viper. É umas fãs meio caras, né? Que pelas especificações, por enquanto, é as fãs que eu consegui encontrar que tem um fluxo de ar bom. Provavelmente deve ter outras, mas foi o que na época eu adquiri mais ou menos há uns 2 anos atrás, e tem um bom fluxo de ar, né, incomparável com as outras que tem 50 CFM, outras 60, né, tem uma rotação mais baixa. E pode ver que eu coloquei elas, uma aqui no meio e outra aqui na base, né? Essa aqui é a base do meu, olhando na lateral do meu gabinete, né? Isso aqui é a parte frontal, essa aqui é a lateral, minha fonte está aqui. Então essa aqui é a base dela. Então eu coloquei aqui em cima, na base. Para quê? Para o ar de fora aqui entrar com mais facilidade. Ela entra, passa por essa ventoinha aqui e joga diretamente na placa de vídeo, né? Então ela ajuda, o fluxo de ar ela passa por aqui, por debaixo dessas duas fãs que tem, auxiliando mais ainda a entrada de ar aqui, fazendo com que ela capte o vento, o ar que está aqui, e jogando para cima da placa de vídeo aqui. E por sua vez tem outra ventoinha que é da própria placa de vídeo, que também ajuda a jogar o ar para cima, né, diretamente ali para o dissipador dela, né, para os heat pipes, fazendo a refrigeração. Então o que eu quero mostrar é o seguinte: a importância, né, das ventoinhas, né? Vocês não economizar na ventoinha, procure comprar umas fãs com fluxo de ar alto e uns rotação alta, né? Principalmente aqui direcionado nas partes mais importantes, né, que é a CPU e a placa de vídeo, né? Isso ajuda bastante, né? Uma vez que só a ventoinha da placa de vídeo, por si só, ela não vai dar conta de refrigerar. A não ser que sua placa de vídeo tenha uma GPU que consome pouca energia. Provavelmente, né, a maioria consome uma alta energia, e só depender das fãs dela para refrigerar, dependendo como for seu gabinete, a pessoa vai ter problemas de alta temperatura aí. Outra coisa também é que a parte frontal do meu gabinete, né, pode ver que tem umas linhas tracejadas aqui. Isso aqui significa o quê? Que a parte da frente do meu gabinete ele é vazado, ele tem aquela grade, né? E geralmente as
tem vazar, os gabinetes, todos os gabinetes eles têm um filtro por dentro para não deixar que a poeira entre com mais facilidade. Mas o que eu fiz? Eu retirei aquele filtro. Tinha um filtro aqui em cima e outro aqui e ainda eu retirei. A parte ruim disso é que entra mais poeira com mais facilidade. Mas a parte positiva, no caso, é que o ar vai entrar com muito mais facilidade. Então, ele ajuda nessa parte de poeira, né? Ele retém mais a poeira, mas ele dificulta mais a entrada de ar. E o que eu acabei fazendo? Então, como eu me preocupo muito com a ventilação da placa de vídeo e da CPU, então achei melhor tirar os filtros, né? De cima e de baixo. De cima, por enquanto, até deixei, mas tirei mais esse aqui da frente. E aí o ar entra com muito mais facilidade, né? Com auxílio dessas ventoinhas. Você pode ver que essa ventoinha ela tem um fluxo de ar que vai direto na placa de vídeo e aqui embaixo. Então isso ajuda bastante. E sem contar que aqui a parte de trás, né, tem aquelas lâminas de ferro, né, que já vem com gabinete, que você pode até tirar depois. Isso ajuda que o vento ele entra com mais facilidade e passa e sai direto por aqui. Esse tem essa saída de ar, né? No caso, a saída de ar quente. E tem as ventoinhas com exaustor aqui que ajudam para sair ali o ar quente do gabinete também. Então sai ar quente por aqui, né? E sai ar quente por aqui e por aqui. E inclusive eu tinha uma RX 580 da ASUS. E eu vou falar, essa aqui no caso tem até o backplate, né? Mas quando eu tinha uma RX 580, a placa de vídeo minha ela ficava aqui embaixo. E esse suporte eu deixava aqui em cima. Por quê? Porque eu percebi que aqui em cima, no caso da outra placa de vídeo, aqui o suporte em cima, ele refrigerava mais a placa. Então a placa ela puxava o ar, as próprias ventoinhas dela puxavam o ar de fora para dentro, né, com a ajuda dessas ventoinhas. E em cima, como ela não tinha o backplate, tinha esse suporte aqui em cima, então ela ajudava a tirar o ar, né? O ar que ela produzia aqui, o ar quente, esse suporte aqui tirava, usava como exaustor, né? Funcionava como exaustor, tirando o ar quente produzido da placa de vídeo aqui. E se não fosse por essas ventoinhas aqui que eu tenho, a minha RX 580 ela chegava a 85 graus, quase 90. Isso trocando a pasta térmica, né? Passou um ano, troquei a pasta térmica dela, resolveu pouca coisa. Mas com esse suporte, com essas ventoinhas, se não fosse por elas, só a minha RX 580 não dava conta. Uma RX 580, inclusive, comprada aqui no Brasil, nova, né, com garantia tudo. Tinha um bom marketing aí que falava sobre o anúncio dela, sobre que ela tinha até uma ventilação melhor, né, devido às inclinação das pás, das fãs e a rotação dela inclusive era alta, né, ajudava bastante, mas mesmo assim esquentava. Então se não fosse por esse gabinete, a estrutura do gabinete vazada, mais essas fãs, principalmente essas duas aqui, mais esse suporte, se não fosse por elas, a minha 580 na época, então com essas aqui, ela chegava até 72, 73 graus. Se eu desligasse elas, passava de 85. No caso a RX 6600, ela, mesmo com as ventoinhas desligadas, ela tem uma boa temperatura. Né? Essa RX 6600 da 51 RIS que eu comprei do AliExpress, né? De acordo com o anúncio, estava como nova. Então, então mesmo com as ventoinhas desligadas, ela já tem uma boa temperatura. As fãs delas conseguem fazer uma boa refrigeração. Mas como eu já tinha as ventoinhas, né? Então eu apliquei o mesmo princípio que eu apliquei na outra, eu apliquei nessa também para ajudar ainda mais. Hoje eu jogo jogos aí como Forza Horizon e outros jogos mais pesados, né? Como Warzone, tudo, e às vezes não chega nem 60 graus, 57, 58, com a ajuda dessas ventoinhas.
Mas mesmo ela desligada, ela chega, essa placa de vídeo minha chega a mais ou menos a uns 64, 65 graus. É impressionante, né? A refrigeração dela é muito boa. Mas fica a minha dica aí, né? Então quem quiser aí aumentar a capacidade de refrigeração do PC, procure aí comprar umas ventoinhas com fluxo de ar alto, né? Gabinete vazado na frente, esse suporte, né? Com AliExpress que tem para vender. E se tiver algum filtro na frente, né? Procure tirar se você não liga muito para formar poeira dentro do PC, né? Lógico que sempre eu procuro abrir o PC, tem um jato de ar aqui e costumo sempre fazer a limpeza nele por dentro, tirando todo a poeira, mas não junta tanto assim. De vez em quando eu faço uma manutenção, assim, uma limpeza nele. Mas mesmo assim vale a pena retirar esses filtros aqui para ajudar muito na ventilação. Tá bom? Então esse foi a explicação assim que esse esquema aqui eu testei muitas vezes, né? Coloquei em cima, essas embaixo. Quando eu tinha minha 580, né? Fiz vários testes, posicionamento das ventoinhas para ver qual que dava mais resultado. E eu achei que para mim esse resultado aqui foi o mais efetivo. Então foi essa minha dica aí. Mais para frente vou fazer outros vídeos sobre ventilação também, fazer outros testes, né? Mas por enquanto é isso.